Então, gente, boa tarde. 4 horas. Essa é a primeira live do Fazer Acontecer. Hoje a gente tem a convidada Carolina Merá. A Carol é produtora de eventos, é fotógrafa e ela vai falar um pouquinho sobre organização com a gente. Há um tempo atrás, a Carol começou a postar no Stories uma série de dicas sobre organização. E a gente já tinha um trabalho com um conjunto bem legal. A gente trabalha desde 2016 juntas. E aí, ela foi a nossa primeira convidada para essa série de lives do projeto Fazer Acontecer. O Fazer Acontecer é um projeto que surgiu com a parceria minha, Sara Souza, que tem uma empresa de produção, com a Blackbird Marketing Digital, que é uma empresa que fala sobre marketing digital. E a gente já tinha uma parceria grande, fazia vários trabalhos juntas, e aí resolveu se juntar para falar sobre produção e sobre marketing digital, para todo mundo que consiga se encaixar dentro das dicas que a gente possa dar. Então pode ser para cantor, músico, ator, produtor, cineasta, qualquer pessoa que se encaixe dentro do perfil e que consiga aproveitar um pouquinho das nossas dicas, pode vir com a gente que a gente está aqui para ajudar. A Carol entrou, eu vou chamar ela aqui para bater um papo com a gente. Tudo bom? Tudo bem? Ai, queria agradecer, estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite para fazer. Eu estou super feliz de ter sido convidada, imagina. Gente, essa é a Carolina Merá. A Carolina é produtora, ela é fotógrafa, uma super fotógrafa, e também obrigada. Organização, um tema que eu acho importantíssimo, e é um prazer trazer a Carol para falar um pouquinho para vocês. Obrigada, Sara. Eu que fico muito feliz pelo convite, principalmente por ser lembrada, como eu te falei, por uma profissional que eu admiro muito, que eu acompanho o trabalho, que tive a oportunidade de trabalhar, né, e ser lembrada para conversar, para trocar essa ideia aqui no projeto é muito legal, eu fico muito feliz, de verdade. E obrigada a todo mundo que está entrando. A gente colocou uma caixa de perguntas aqui no Fazer Acontecer, né, para falar sobre tal. E a primeira pergunta veio de um monte de gente e era a mesma pergunta, de saber aonde a gente se conheceu, de como é que foi esse nosso encontro. Você pode falar melhor do que eu, porque você tem uma memória melhor do que a minha, né? Na verdade a gente se conheceu por amigos em comum, né? A Sara é muito amiga do meu pai de santo, o Dário Firmino, e aí a gente se conheceu nesse contexto de roça, né? Nos eventos lá da roça, onde eu frequento, e que ela sempre está lá participando, ajudando, contribuindo, e a gente se conheceu lá. E aí a gente foi se conhecendo também depois dessa coisa de sair, encontrar com os amigos e tal. A gente conhecidos, né? Amigos de amigos, conhecidos de conhecidos, e aí a gente foi se aproximando. E já tem um bom tempo, né? Tem o quê? Foi em 2012, por aí. Acho que foi em 2012. E aí eu tava dando uma olhada, quando perguntaram isso, eu fui começar a pesquisar os trabalhos em conjunto, né? Eu falei, cara, tem que pensar como é que foi, lembrar, eu tenho uma memória péssima. E eu vi que o nosso primeiro trabalho foi o show de lançamento da Milena Tiburcio, Canto de Mãe, 2016. Foi. Para produzir junto com ela. Carol tinha feito todo o encarte, né? As fotos do encarte do dia. Foi exatamente. E aí Oi? Falhou aqui. Precisava fotografar o show também, né? Eu precisava fotografar, e não só por isso, Sara. E nem só por isso. Na época, eu já tinha feito muita coisa de produção, de várias vertentes, mas show, eu nunca tinha feito um show todo sozinha. E aí eu já te conhecia, já conhecia o seu trabalho, até na época comentei isso com você e falei, eu queria muito conhecer o método de trabalho da Sara. Eu acho que seria muito bacana a gente poder trocar. E eu também vou precisar fotografar o show, então não vai dar para fazer duas coisas, eu não vou conseguir dar atenção para as duas coisas, e vai ser bacana, vai ser importante eu poder trocar isso com a Sara, conhecer um pouco mais. Aí eu falei, vou convidar a Sara, vai que ela topa, e topou. Não, foi uma delícia, foi uma delícia. Foi muito bom, muito bom. Foi muito bom, foi um sucesso, a gente conseguiu, assim, lotar, né, lotou o show. E foi um show super bacana, né, super delicioso de fazer. As fotos da Carol são lindíssimas desse show. Foi o Obrigada. show
curso Canto de Mãe. Depois procura lá no Instagram da Carol, as fotos estão Foi que lindas. ano isso? Foi 2014? 2016. Ah, 2016. 2016. E aí eu estava 2016. fazendo um trabalho com alguns músicos que estavam tocando nesse show, porque é isso, as coisas vão criando conexões, né? E eu estava trabalhando com o Rafael dos Anjos, que tocou no show da Milena. E aí, olha só o Aham. que eu descobri, que nesse show foi o dia que o Rafael me apresentou a Débora Vasconcelos. Olha que conexão. Eu vi uma Olha que foto lá conexão. e lembrei de tudo, do Rafa me apresentando. Ah, essa aqui é a Débora, minha esposa, ela tem um trabalho e eu queria que você desse uma olhada. Olha como é que o mundo é. E hoje, gente, 2020, semana passada, a Débora Vasconcelos lançou uma música nas plataformas digitais e as fotografias de todas essas músicas desse EP que a Débora fez, né? E foi a Carol que fez as fotos. E uma Não época é? eu fiz a produção fonográfica. Então, até hoje, o nosso trabalho está aí se juntando, né? Carol, então vamos lá. Se deixar, gente, a gente vai ficar aqui falando até. Exatamente. A Vocês gente, estão com tempo? Porque a gente fala, hein? a gente começou fazendo esse trabalho com a Milena. Aí, no ano seguinte, 2017, eu chamei a Carol para fazer as fotos de um grupo que eu estava fazendo a produção, que é um grupo Nova Raiz do Samba. Eles são Uhum. da Maré. E a gente começou um trabalho em 2017. Daí eu chamei a Carol para fazer as fotos do portfólio do Nova Raiz do Samba. Eles já tinham 12 anos na estrada, super conhecidos ali no Complexo da Maré. E eu fui então começar a produção deles e falei: ah, fotografia em alta. Não temos. Falei: bom, então vou chamar a Carol. Carol topou, e aí a gente foi fazer essas fotos para o portfólio do Nova Raiz, que também foi um trabalho ótimo, né, Carol? Foi. Super leve, super tranquilo, né? Isso é uma característica dos trabalhos que a gente já fez juntas, né? Tão de casa, é um trabalho tão leve de fazer. Foi muito bacana também. E eles trabalharam bastante com essas fotos, produziram Trabalharam bastante material de até hoje, divulgação. né? Até hoje eles Ah, trabalham com essas fotos, assim, bem importante isso. E depois, em 2018, aí eu chamei Carol para fazer as fotos de um show que eu estava produzindo, que foi o Sankofa, o lançamento do primeiro disco da cantora e atriz Jessica Ellen. E a Carol foi, aceitou o convite, fez fotos lindíssimas, fotos que estão aí até hoje reverberando, porque sim, o essas trabalho fotos, elas circulam. Que bom. foram fotos lindas. Carol, agora eu vou te fazer uma pergunta que não estava aqui no roteiro. Você acha que essas fotos desse trabalho do Sankofa, elas influenciaram no seu trabalho de fotografia de terreiro atual? Eu ia até falar exatamente sobre isso. A história do meu trabalho com terreiro começou a partir de Sankofa, por incrível que pareça. Eu imaginei. Porque começou exatamente ali. Começou acho que na primeira ou na segunda foto que eu postei no Instagram. Começou ali porque eu já frequentava uma casa de candomblé, que é a casa do meu pai de santo, Dário, mas lá a gente não pode fotografar, né? Só os registros básicos de coisas que não tem nada muito, muito importante, assim, muito... só nada que pode ser registrado, assim, só coisas do dia a dia e tal, o início da festa. Exatamente, nada do sagrado. E aí eu não imagino, eu gostava de fotografar lá na minha casa. A Thalita também, que está aqui na live, é uma pessoa que fotografa muito lá em casa. E aí a gente gostava de fotografar, assim, eu gostava de fotografar, comecei a levar minha câmera, só que eu não imaginava que existia um nicho muito grande dentro da fotografia de terreiro. Eu não imaginava, porque eu não conhecia muitos fotógrafos, eu não conhecia esse mercado, até porque a única casa de candomblé que eu frequentei na vida até então, né, era a minha casa, a casa do meu pai de santo. Eu só fui conhecer outra casa de candomblé quando eu comecei de fato a trabalhar com terreiro, mas eu não conhecia outra realidade de outra casa de santo, eu não conhecia outros profissionais, a gente só tinha referência do Verger
mas que era um trabalho até então muito distante da nossa atualidade aqui. E aí eu não identificava isso como um nicho, como uma possibilidade de trabalho, não era um querer nem um não querer. Mas aí, depois do show do Sankofa, que eu tenho um carinho imenso para esse trabalho, foi um trabalho muito leve, muito gostoso, entrosado. Eu acho que isso faz toda a diferença na hora do resultado das fotos. Uhum. Foi A incrível esse iluminação dia. Eu fiquei... é incrível, né? A iluminação perfeita, perfeita, zero defeitos do Paulo Denisot. Paulo, maravilhoso. E, ó, que ser humano. E aí foi um trabalho também com toda uma equipe muito articulada, muito parceira, que Muito contribuiu conectada, muito para todos. Oi? muito conectada, né? Que influenciou no resultado de todo o trabalho, não só da fotografia, mas a luz, o cenário, a produção, tudo funcionou muito bem, foi muito gostoso de fazer. E as fotos ficaram incríveis, aquela, né? Mas as fotos ficaram incríveis porque eu acho que eu nunca tinha ficado satisfeita com um trabalho como eu fiquei com esse. Sim, de verdade. Eu fiquei muito feliz com o trabalho que eu consegui executar nesse show. Eu fiquei bastante feliz mesmo. E, de fato, eu fui vendo que as fotos foram reverberando e elas foram muito utilizadas. Foi para jornal, foi para material de divulgação, a Jéssica usa com muita frequência. E a partir dali surgiu o primeiro convite de uma cliente que hoje é minha amiga, foi um trabalho muito especial, que é a Priscila, que é uma Iaô de Oxum, que me convidou. Na verdade, ela perguntou se eu fazia. E aí eu falei, olha, eu expliquei toda essa parte para ela, que eu frequento uma casa e que eu fazia aquelas fotos do dia a dia e tal, mas que eu nunca tinha feito uma cobertura e tudo mais. Uhum. Mas enfim, a gente conversei, fizemos uma reunião, foi maravilhosa. E aí foi aí que eu fiz o meu primeiro trabalho com terreiro e que foi uma experiência assim fora da curva para mim na minha vida profissional. E foi quando também eu me identifiquei com a fotografia documental. E aí eu falei, me encaixei certinho aqui. Tô confortável nesse lugar. E dali em diante, eu comecei a estudar muito a fotografia documental, a fotografia de terreiro. A partir daí eu comecei a moldar o meu trabalho, comecei a costurar as coisas que eu achava importante dentro do meu trabalho, o que eu gostaria de fazer, o que eu não gostaria de fazer. A partir daí eu também fui buscar outros profissionais e referências. O Yuri, que estava aqui na live, não sei se ele ainda está, é uma grande referência para mim. Ele é da página Urumaiê, ele é um fotógrafo de terreiro muito, muito, muito importante, expressivo, ele é uma referência para mim. E fico mó feliz da gente hoje em dia a gente trocar muita ideia, ser parceiro, mas ele sempre foi uma grande referência. A partir do momento que eu comecei a pesquisar, ele foi uma referência, a ele aí. E os profissionais, e eu fui buscando, fui aprendendo, e fui aprendendo com eles, entendeu? Oi, Yuri, forcei uma amizade danada. Tipo, entrei lá no Instagram, oi, tudo bom? E aí? Porque eu sou dessas pessoas, assim, né? Chegou, oi, lindo, tudo bom? Aí, Carol, hoje a gente tem ideia. a Blackbird estava perguntando aqui qual era a diferença da fotografia de show para a fotografia documental. Então, a fotografia documental é um estilo de fotografia que eu adotei no meu trabalho com shows. Se você for procurar um pouco sobre fotografia de show, normalmente tem um trabalho muito pontual de fotografia. A gente vai fotografar a pessoa que está cantando, o cantor ou o líder da banda. E é uma fotografia muito pautada no fotojornalismo, que é uma fotografia muito pontual, né? Do que você precisa, do que vende, do que estampa na capa do jornal, na capa da revista, nos sites de informação. E aí, o trabalho que eu queria fazer, queria apresentar para os meus clientes, é um trabalho que vai além da fotografia mais pontual, e é uma fotografia que compreende aquele espetáculo como um todo e busca registrar esse espetáculo como um todo também, né? Tendo um roteiro, tendo uma pesquisa, um aprofundamento maior sobre o espetáculo. Não é só uma fotografia mais objetiva, mas também é uma fotografia que busca compreender o espetáculo, busca compreender o roteiro. Uma coisa que eu faço
Eu chego bem cedo, eu chego na passagem de som, você já viu, né? Eu chego na passagem de som, eu gosto de chegar e entender o show, eu gosto de ver o show da apresentação oficial. Eu gosto de entender o que vai acontecer, saídas e entradas, eu gosto de ter um roteiro junto comigo, eu faço as minhas anotações, a hora que tem a luz, a hora que não tem, a hora que a pessoa baixa, a hora que a pessoa levanta, para ter um entendimento e saber onde eu vou me colocar, vou me posicionar em cada momento. Entendi. Maravilha. E, Carol, Desculpa, você perguntou a diferença do terreiro? Que eu falei só do show, né? Eu falei da fotografia documental e da fotografia de show. Ah, tá. Entendi. Sara? O Dani está perguntando aqui se você acha que as fotos de terreiro podem ser uma afirmação positiva à religiosidade dos terreiros e na luta pela intolerância e respeito às manifestações brasileiras de matrizes africanas. Eu acho sim, Dani. Mas eu acho que tudo tem uma cautela, tem um ponto, um termômetro aí. Eu venho de uma casa que eu aprendi nessa casa muito sobre respeito e muito sobre entendimento do que cada casa é. A gente vem de uma nação, a gente vem de uma raiz, mas cada família é uma família. Cada pai de santo é um pai de santo, cada mãe de santo é uma mãe de santo. E o meu pai de santo, ele preserva muito pelo cuidado com a nossa história e o que pertence às pessoas daquela casa. Existem coisas que são documentos e são registros históricos que a gente precisa preservar para o futuro, para as nossas crianças, para as pessoas que vão vir, para os estudos e tudo mais. Mas existem outras coisas que pertencem à nossa casa, à nossa família. Sabe? Isso se aplica na nossa vida em geral, independente de religião. As questões da nossa casa, a particularidade, as coisas da nossa família, a intimidade da nossa família. E elas estão abertas para quem quiser entrar, se aproximar com respeito, com cuidado. Estão abertas sim. Mas é para quem tem interesse, não para qualquer pessoa que pode pegar aquela imagem e fazer o que quiser, que é muito o que acontece hoje com o nosso trabalho. Então eu acredito sim que a fotografia de terreiro é uma afirmação positiva, como o Dani falou, e é um documento visual, é um documento sobre aquela casa, sobre aquela pessoa, mas também sobre uma religião e no ano X, no ano tal, dentro de um contexto tal. Né? A gente não pode negar que a fotografia é um documento, não é só um registro, não é só um mimo, não é só uma vaidade do iniciado ou do pertencente da religião, não. É um documento e isso é muito importante, né? Só que tudo, na minha concepção, dentro do que eu entendo sobre candomblé e da onde eu fui criada, quando eu digo criada, porque da onde eu aprendi candomblé, e aprendo constantemente, tudo tem que ter um limite, tudo tem que ter um respeito. Para tudo. Até porque a gente vive hoje, Sara, a gente tem aqui o Bendito, tá aqui o Yuri, que são profissionais de fotografia, parceiros, e a gente discute muito sobre o uso indevido das nossas imagens. A gente faz um trabalho muito cuidadoso, um trabalho de muito respeito, um trabalho muito delicado em todos os sentidos. E a gente compartilha essas fotos com pessoas que gostam do nosso trabalho, que respeitam o nosso trabalho, mas muita gente simplesmente pega as nossas fotos e faz simplesmente o que querem, sabe? E, inclusive pegam para fazer postagens negativas contra o candomblé, sabe? Para fazer postagens contra o povo de axé, contra o povo de santo, sabe? Então as pessoas ainda não entenderam que a fotografia é uma obra que tem um autor, que tem leis e direitos que nos defendem, mas as pessoas ainda não entenderam. Então, por isso que eu acho que é importante ter uma certa cautela, um certo cuidado na hora desse registro, sabe? Eu mesma, quando comecei a fotografar, comecei a fazer fotografia de terreiro, depois do meu primeiro trabalho com a Priscila, que está aqui, eu parei, sentei e comecei a listar tudo que eu não queria no meu trabalho, tudo que eu queria no meu trabalho. E eu, mania da lista,
no escritório de uma lista. Sentei, peguei o meu bom e velho caderninho e falei, vamos lá. Tudo que eu quero no meu trabalho e tudo que eu não quero no meu trabalho. E aí eu comecei dentro a pesquisar mesmo, junto com alguns outros fotógrafos, e olhava o trabalho dos meus colegas e falava, pô, gosto disso, mas eu não gosto disso aqui. Isso aqui eu acho legal, mas isso daqui eu prefiro não fazer no meu. E aí eu fui moldando o meu trabalho. Maravilha, perfeito. Carol, agora eu queria que você falasse um pouquinho da relação da fotografia e da produção. Então, eu comecei a fazer produção porque eu comecei a estudar cinema. Eu comecei a estudar cinema, eu comecei toda a minha formação e o meu trabalho com cinema, e a partir dali eu comecei a... Eu estudava numa escola de cinema lá na Lapa, e a gente aprendia um pouco de tudo. E aí eu sempre era enfiada nas produções, né? Na parte da produção. Na parte da produção não gostava, achava achava que eu tinha que ser babá dos outros. Não gostava, achava muito ruim. E aí eu comecei a trabalhar com produção. A partir dali surgiu um trabalho, surgiu outro, aí foi surgindo. E aí eu comecei a levar a produção como um ofício. Eu comecei muito nova, porque eu comecei a estudar cinema no Cinema Nossa. A Italita também foi aluna de lá. É um trabalho muito bacana, inclusive, que eu tenho o maior carinho pelo Cinema Nosso. Me ensinou muito, me ajudou muito. Eu comecei a estudar lá muito nova e eu comecei a fazer meu primeiro trabalho de produção com 17 anos. Foi assim, aquela coisa, ajuda aqui na oficina, aí faz aqui a oficina que vai ter, e ajuda a ministrar aqui também, a dar uma... Aí eu comecei a trabalhar acho que em 2008, mais ou menos, eu comecei a trabalhar sério mesmo com produção, e aí eu passei por diversas áreas da produção. Ontem eu parei para listar o que eu já fiz assim de produção, de vertente da produção. Eu falei assim, caraca, nem eu lembrava que eu já tinha feito tanta coisa. Mas eu fiz muita coisa dentro da produção. E aí eu comecei aprendendo, ia fazendo, ia aprimorando, e foquei e fiquei na produção. E aí depois eu fiz também um curso de direção cinematográfica na Darcy Ribeiro, e é onde eu aprendi mais ainda e aperfeiçoei meu olhar sobre a imagem, o cuidado com a imagem. Então eu comecei a ter mais cuidado e atenção em perceber a fotografia, a imagem como um todo ali. E aí a fotografia foi me chamando a atenção, eu comecei a fotografar, eu gostava muito de câmera analógica. Ai, cadê minha câmera analógica, velhinha? Enfim, a câmera analógica eu gostava, já estava na era digital, lógico, mas eu gostava da analógica, comecei a estudar, e eu comprei uma. Essa da foto do cartaz, que eu tô segurando, foi a minha primeira câmera que eu comprei. Eu não tive câmera antes disso e tal. E aí eu comecei a brincar com fotografia, comecei a ter curiosidade. Depois eu comprei uma câmera de entrada, já usada, de segunda mão, e aí ela ficou guardada. E nesse meio tempo eu já estava trabalhando pra caramba com produção, já trabalhava só com isso e trabalhava muito. E eu não tinha muito tempo de fotografar, eu fotografava por hobby, aquela coisa toda, não sei o quê. E aí eu comecei em 2000, eu não lembro o ano, mas eu trabalhei durante muito tempo com produção de atores. Produção artística voltada para atores. Trabalhei bastante tempo. E aí eu trabalhava bastante nessa agência, aí eu comecei a pegar a câmera de vez em quando, quase nunca, aquela coisa e tal, para brincar, porque eu gostava de fotografar. E aí até que um dia eu comecei a levar um pouco mais a sério, levar mais um pouco a sério, mais um pouquinho a sério. Aí eu comecei a fazer faculdade de História, e aí nesse meio tempo a faculdade faliu, eu saí. Aí eu até achar outra faculdade, eu entrei num curso da Estácio, que tem de fotografia. Não gostei do curso, não gostei Eu fiquei mais desestimulada com a fotografia ainda, depois de alguns períodos, eu acho que eu fiz 2 períodos. Aí eu falei, não, também... E realmente eu comecei a achar que a fotografia era só um hobby mesmo. Mas aí depois eu comecei a estudar mais, e acho que a minha relação com a fotografia vem dessa relação com o cinema. Que tudo começou a partir do cinema, sabe? Para mim, tudo começou ali. Eu comecei a estudar, entender, não só estudar a produção ou trabalhar, mas ter um conhecimento de mundo, sair da minha caixinha e ampliar a minha caixinha, foi através do cinema.
e ali eu aprendi um ofício, conheci pessoas, conheci um novo universo, comecei a ter um caminho profissional que eu escolhi, aprendi muito, e a partir dele também eu tive um outro olhar, um refinamento do meu olhar, que depois me ajudou a começar no ofício de fotógrafa também. Engraçado, né? Você está falando isso, mas a nossa relação, ela passou por vários caminhos que a fotografia pode encontrar com a produção, né? A gente fez fotografia em show, que foi o show que a gente Isso. pôde falar, e essas fotos foram repercutindo aí, estão reverberando até hoje, são fotos lindíssimas e que viraram aí um outro trabalho para você de fotografia. A gente fez fotografia para um grupo que precisava de um portfólio. Então é importantíssimo para quem está assistindo, músico, ator, cantor, é importantíssimo você ter fotos em alta, com boa qualidade, feitas por um fotógrafo profissional e direcionadas por um produtor que vai dizer, olha, eu preciso dessas fotos dessa maneira, eu preciso dessas fotos para isso, porque você também tem que saber para que você vai usar essas fotos, né? Então, é isso. A fotografia é importante para um portfólio, a fotografia é importante para um show, a fotografia é importante para você divulgar o seu trabalho. Eu lembro que quase todos os shows que eu faço, eu converso com o fotógrafo, me libera pelo menos uma foto boa logo depois do show, porque eu preciso mandar para a imprensa, por exemplo, para divulgar o show que passou. Então, ela serve como portfólio, ela serve para um registro, né, de um trabalho importantíssimo, de um show, da realização de um sonho. Ela serve para um encarte de um disco, de um DVD. A gente precisa de um fotógrafo nesse momento. Ela serve para divulgação, para imprensa ou para divulgação do seu trabalho num portfólio que você vai encaminhar para um contratante, por exemplo. Então, ela conversa, né, muito importante. em todos os momentos com a produção. Não, assim, eu acabei falando mais sobre como ela conversa na minha vida profissional, né? Mas a fotografia conversa, assim, com todas as áreas. Com todas as áreas, e principalmente com a produção. Eu acho que a gente está vivendo um momento que as pessoas vão começar a entender a função da imagem. Porque a gente está vivendo agora um período de isolamento social e que a gente se comunica tanto pela escrita, mas a gente se comunica muito visualmente. A gente divulga uma live com o quê? A gente divulga um portfólio, um trabalho com o quê? E mais ainda, a gente consegue alcançar um número maior de pessoas com uma imagem de qualidade, com uma imagem bem feita, sabe? Então, não adianta... O que você quer passar, né? Ela vai transmitir o que você quer dizer com aquilo, né? Exatamente. E assim, a imagem é muito necessária. As pessoas acabam não dando essa atenção para a imagem. Eu não estou dizendo só para a fotografia exclusivamente. Agora eu estou falando para a imagem. Não dão tanta atenção para a imagem. Por exemplo, o músico acaba ficando muito mais preocupado com a qualidade do som que ele vai fazer. Mas um produtor, por exemplo, é o ser humano que pensa não pelo o trabalho em si específico do músico, mas ele pensa em tudo que compõe aquele trabalho, aquele produto, para ser feito de uma melhor forma possível. Então ele precisa de uma imagem de qualidade, de uma foto de qualidade, e ele também precisa de um designer bacana para compor aquele cartaz de forma harmoniosa e de forma bonita, né? Visualmente bonita para apresentar para as pessoas. Não adianta também você ter uma foto linda, mas você ter um flyer todo troncho, entendeu? Uma coisa que não fica bem apresentável e vendável, vamos dizer assim. Não adianta. Então, da mesma forma que não adianta você ter um som maravilhoso, mas a imagem tá horrível. Ser uma imagem que não compõe, entendeu? E o produtor é essa pessoa que pensa esses detalhes, enquanto o profissional em si está focado em fazer a sua arte. O músico está preocupado em fazer a sua arte, é isso que ele está preocupado e ele tem que ficar preocupado com isso mesmo. E o produtor é que vem, a gente precisa de uma imagem boa, a gente precisa de uma arte legal, a gente precisa de um som bacana para, enfim. Executando todos esses meios, né? Exatamente. Uma outra coisa, você já pensou por conta desse momento que a gente está vivendo, né? Todo meio artístico está super restrito, né? Com seus trabalhos. Você já parou para pensar numa exposição virtual? Eu já pensei.
Eu já pensei em várias coisas. Eu acho que por ser produtora desde muito tempo, me trouxe uma inquietação para fotografia, que o tempo todo eu estou pensando em várias coisas para somar no meu trabalho. Não só estudo fotografia, estudo edição, eu estudo marketing, estudo marketing digital, eu estou vendo as pessoas perguntando de rede social, eu estudo o tudo. Eu saio estudando para compor cada vez mais o meu trabalho. E antes dessa pandemia, eu já tinha pensado em alguns projetos, em algumas ações para levar o meu trabalho para mais pessoas e fazer um trabalho maior. Que não se limitasse nas redes sociais, que acaba perdendo qualidade e acaba não sendo uma experiência. Porque você tá ali no feed e você tá rolando muita coisa. Tipo, opa, uma foto legal. Opa, uma foto legal. Você não vive uma experiência, você vive um momento ali que tá passando e encontra uma foto bacana que te chama atenção. Ou às vezes nem chama atenção. Mas eu já tinha pensado em outras atividades e penso agora cada vez mais, dedico um tempo para pensar cada vez mais sobre ações, né? Porque eu acho que depois dessa pandemia vai mudar muito o nosso cenário cultural, artístico, a forma de consumir arte, a forma de produzir arte. Então a gente, nesse meio tempo, enquanto a gente fica preocupado com o nosso trabalho, fica preocupado com as notícias da atualidade, a gente também, em paralelo ali, correndo junto, vai pensando e articulando coisas como a gente pode fazer e adaptar o nosso trabalho para esse novo cenário. Aham. Perfeito. Agora deixa eu falar uma coisa, gente. A gente já falou bastante sobre produção, um pouquinho menos, falou muito sobre fotografias, experiências da Carol, tal, a gente apresentou o trabalho dela. Mas esse convite, especificamente dessa live, eu pensei na Carol porque há um tempo atrás, acho que mais de um ano atrás, a Carol veio por um período falando nos stories dela, daqui do Instagram, sobre organização. Ela vinha semanalmente dando dicas, falando sobre aplicativos e falando sobre diversas formas de se organizar. Por isso que o tema da live está fixado ali, disciplina e liberdade, é por conta disso. E aí, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa forma, né? Sobre esse momento que você viveu, falando sobre organização, e que você desse umas dicas pra gente. Então, por uma razão muito louca, porque antes de falar o porquê, eu explicar o porquê que eu tento me organizar, sou a Maria das listas mesmo, porque eu sou muito avoada, eu sou muito esquecida, viajo muito, então eu não conto com a minha memória. No início do meu trabalho com produção, eu tinha muito problema com esquecimento, eu tinha muito problema com, passou o prazo, foi, mas era para fazer hoje. Eu tinha muito esse problema. Aí eu falei, não, eu levo meu trabalho muito a sério, eu levo uma prioridade assim na minha vida, então eu não quero errar, não quero falhar. Então eu comecei a criar métodos para mim, que funcionassem para mim. E aí eu comecei a criar mecanismos para mim, para eu conseguir viver numa boa no meu trabalho, sabe? Na vida eu continuo sendo um pouco aérea, mas no meu trabalho eu coloquei a minha prioridade, vou trabalhar para conseguir focar. E aí eu consegui criar métodos para mim e funciona bastante. E aí depois de um tempo nos stories, eu gosto muito dessa pauta de organização, eu acompanho muita coisa, sai um aplicativo, eu entro, baixo, fico testando. Eu gosto muito de papelaria, então eu tenho 1000 caderninhos e bloquinho disso e bloquinho daquilo outro. E aí eu começo a testar. Tipo, tá funcionando esse caderninho? Pô, tá funcionando. Agora vamos testar outra coisa. Eu vivo testando. É isso, porque E aí eu feito, né? Exatamente. E organização não é uma fórmula de bolo, tá? O que funciona pra mim não funciona pra você às vezes. E tá tudo bem. E aí eu comecei a dar uma olhada nesses perfis de produtividade, de organização e fiquei muito chateada com o tom das pessoas que falam sobre organização. Normalmente as pessoas falam assim, olha, enquanto você está dormindo, eu estou ganhando dinheiro. 8 horas de trabalho. Exatamente, você está comendo e não fazendo nada, você tem que almoçar e vendo um vídeo no YouTube. Você tem que ir no banheiro ouvindo um podcast, entendeu? Cobra das pessoas cobra das pessoas uma atenção muito grande para a organização e fala de um tom que
que é um pouco cruel para as pessoas que às vezes não conseguem sair do 0 para o 1, sabe? De sair do levantar e arrumar a cama, entendeu? E aí eu falei, cara, tem tanta coisa que dá para fazer e começar numa boa. Funcionou para mim e tá funcionando. Quem sabe pode funcionar para alguém, sabe? E como no início do... Eu te chamei porque você falava num tom natural do que estava funcionando para você e como, olha, eu descobri esse aplicativo, ele é muito legal, para mim ele funcionou, esse aqui eu não gostei dessa parte ou de outra, mas testa aí. E eu achei super legal o tom que você falava, né? Que era uma coisa... eu achava muito cruel, eu acho muito cruel. Normalmente esses perfis, essas pessoas que falam muito sobre produtividade, tem um tom muito agressivo, na minha opinião, para falar sobre coisas que a gente ainda está tentando, né? Nem todo mundo consegue sair do 0 para o 1, sabe? Nem todo mundo consegue. Esses mecanismos, para mim, assim, essas ferramentas para tentar se organizar, elas precisam ser, em primeiro lugar, elas precisam te motivar, né? Porque Exatamente. uma ferramenta dessa é ficar frustrado. Nossa, eu não consegui cumprir as minhas 20.000 metas do dia. Gente, exatamente. Até porque não adianta você ter 20 metas, porque prioridade é só um, né? Prioridade só tem que ser uma coisa. Se você não consegue resolver a sua prioridade 1, primeiro você tem que ir por passos, né? Tem uma coisa de cada vez. Aí o que acontece? Não, você tem que acordar 5 horas da manhã, você tem que tomar café com óleo de coco e você tem que não sei o que, meditar, não sei o que, nananana, 1000 coisas. Até 11 horas da manhã você já deveria ter feito 20 coisas e aí você come o almoço super no seu horário certinho, meio-dia, e até 11 horas da noite você já construiu uma casa, entendeu? E normalmente é isso que as pessoas cobram. E, gente, não é assim que funciona. Não é. Isso da gente, eu gosto de falar de produção, eu gosto de falar de organização para pessoas normais, não para robô. Entendeu? Porque pessoas normais tem dia que vai acordar na bad, tem dia que vai acordar querendo construir um apartamento, tem dia que a pessoa não vai querer nem levantar da cama para escovar o dente, entendeu? Então, meditar é muito importante, sim, concordo. Às vezes a gente não consegue, mas é um exercício tentar, inclusive, meditar todo dia. E aí, a Ana Maria está falando aqui uma coisa que é exatamente isso, que dá muita ansiedade essa cobrança toda, né? E na verdade, a organização ela tem que diminuir a sua ansiedade, né? Exatamente. É útil para diminuir a ansiedade. Até porque quando a gente tem muitas metas e não consegue cumprir nenhuma, isso gera uma frustração. E a frustração leva ao congelamento, né? Ninguém se mexe. Exatamente. Pronto, fiz ontem minhas 20 coisas, aí hoje eu não vou fazer nada. Exatamente. Sabe, eu acho que... E é por isso que eu comecei. Falei, cara, eu também fico muito ansiosa quando, tipo, nossa, tem 1000 coisas pra fazer, meu Deus. Exatamente. Tá, vamos primeiro fazer o que a gente consegue dar conta? Vamos falar sobre as dicas? Eu tô ansiosa já. Dicas, vamos? Quais seriam pelo menos umas 5 dicas que você daria, Carol? 5 dicas. Não pensei em 5 dicas, mas eu vou... Vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que cada um tem seu tempo, tá? Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu método. Tem gente que precisa de papel, tem gente que não consegue lidar com papel, perde o caderninho, perde a agenda. Então, assim, o primeiro de tudo é identificar o que você mais gosta, o que você tem mais habilidade. Você, né? Exatamente. Aí muita gente fala assim, eu vou comprar um planner que custa R$150 e que ele tem chavinha, que tem não sei o quê, que tem um adesivo e 20 abas. Não. Começa com um caderninho aqui, legal, de pauta, básico, sem muito frufru, que já tá bom também, entendeu? Eu não tenho paciência para caderno, eu gosto mais de uma coisa online. Então, não vai baixando todos os aplicativos, não, que você vai ficar confuso no que você usa. Eu sempre começo e recomendo para as pessoas o Google Keep, que é uma ferramenta do Google mesmo, que é como se fosse um bloco de notas, só que ele é um bloco de notas, só que é direto com o seu e-mail.
Qual é a vantagem dele? Se você perder seu celular, você não perde suas anotações, você pode trabalhar no seu e-mail com o Google Keep abertinho aqui do lado, então você vai trabalhando e vai vendo, e você começa a listar ali, ó, coisas para você fazer ali, ó, no Google Keep, já é. Se você conseguir organizar as suas tarefas, listar as coisas que você precisa fazer no Google Keep ou no caderno, já está muito legal, já é um começo, tá? E aí, eu sempre falo muito do dividir com o caderno as suas ansiedades, né? Às vezes a gente fica assim, caraca, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para fazer. A gente divide um pouquinho com papel. As nossas coisas, as nossas ansiedades, as nossas tensões. Não adianta você achar que você vai lembrar de tudo sozinho. Você pode até falar que você tem uma memória incrível, você pode ter, mas pensa no quarto. Eu vou usar esse exemplo. Pensa num quarto bagunçado, aquele quarto da bagunça, aquele uó, sabe? Aquele uó que você não entra de jeito nenhum, que só tem bagunça, só tem entulho. O que você vai fazer? Você vai abrir a porta, como é que você vai organizar aquilo tudo? Você tem que tirar as coisas dali. Você tem que tirar as coisas dali para você colocar as coisas no lugar de volta. Ver o que presta, o que não presta. Porque às vezes tem um monte de coisa, mas a metade pode jogar fora. Uhum. Tem um monte de coisa que o outro não funciona. Então, antes de tudo, pega tudo que tá ali, tira, dá uma olhada, dá uma limpada, dá uma organizada e depois vai colocando organizadamente dentro do quarto, o quartinho da bagunça. Mesma coisa, eu sempre acho e que eu sempre falo com organização. Eu tô cheia de coisas para fazer. Pega um caderno aqui, ó, caderno em branco. Aqui, ó, amigão, funciona beça. Caderno em branco, tem nada. Olha que delícia. Você pega e fala com ele, despeja, deixa ali 10 minutos. Fica ali, fica com a caneta na mão, olhando pro caderno. Pensando. E vai. E ali eu costumo fazer tudo, anotar tudo, desde coisa de trabalho, coisa de vida, jogar o lixo fora. Gente, mas todo mundo tem que jogar o lixo fora. Tá, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que jogar o lixo fora. Porque quanto mais você fica reprimindo o seu pensamento de coisas que, isso não precisa. Não, mas isso não precisa anotar. Isso eu não vou anotar. Não. Você vai jogando tudo que você pensa, tudo que você lembra e vai jogando pra lá. Depois então, que você jogou tudo ali. Seria uma segunda dica, né? Ter sempre um caderninho. O caderninho seria uma segunda dica. E quem não usa caderninho, vai pro Google Keep. Uma sugestão. Beleza. Tá? Aí, depois que você já identificou se você gosta mais do papel ou de uma coisa mais online, e você já despejou tudo ali, despejou sem ordem, só despejou, você vai uma terceira ideia, de você começar a separar por nichos, por áreas da sua vida, Aí você olha aquele papel ou olha aquele aplicativo ali, vê o que tem, e aí você separa. Tem muita coisa de trabalho, aí você faz aqui, trabalho, uma outra folha, trabalho, aí outra folha, casa, outra folha, não sei o quê. Você divide da forma que você quiser dentro da sua lista de prioridades, dentro da sua lista de tarefas, desculpa. E aí... A digital está dizendo, amamos o Trello para as tarefas, principalmente para... Aí que entra a dica que eles falaram, do Trello. Para quem gosta de usar aplicativo, o Trello, o Asana, são 2 aplicativos que você consegue dividir por bloquinhos as suas tarefas. E dessa forma você consegue fazer o acompanhamento do feito, fazendo e pronto. Maravilha. E finalizado. Entendeu? Então o Trello é muito bom para isso. Mas Carol, eu não consigo. Gente, é só fazer isso no papel que também funciona. E aí também tem os bloquinhos, né? Eu até mostrei ontem no Instagram uns bloquinhos. Tá. Tem os bloquinhos que você consegue fazer. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para mostrar. Esse aqui é um dos bloquinhos que às vezes que eu tenho usado, por exemplo, na quarentena. Ó. É um bloquinho de atividades, aqui tem prioridades, aqui tem objetivos da semana, notas. Esse bloquinho é para uso diário, mas como o ritmo está mais lento na quarentena, e eu estou respeitando isso, eu tenho usado ele para semana. Eu organizo tudo que eu quero fazer na semana. Sabe uma coisa que eu tenho que para mim... Trello 10, Asana 10. Concordo. Uma coisa que eu tenho que funciona muito para mim é um quadrinho que eu tenho no meu escritório, que é dividido por semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Porque para produtor não tem sábado e domingo, nem feriado, nem nada, né? Exatamente. É todo dia aí.
o que eu tenho para fazer, o que eu posso deixar para depois e o que é a prioridade. Além dos dias da semana. Exatamente. Comigo funciona muito, porque eu fico ali no computador olhando para esse quadro e eu sei, Aham. estou riscando o que eu já fiz. É uma Uhum. maneira Não, de... isso funciona muito também. O que que eu parei de usar o quadrinho, para mim, é que eu não ficava muito num lugar só. E isso começou a me deixar refém de uma informação que estava aqui. Por exemplo, eu gosto muito de usar agenda de papel. Adoro, eu gosto muito de papel. Eu comprei a agenda desse ano, mas eu uso a agenda tudo online. Mas é só pelo apego de ter, Aham, tá? te entendo. Mas hoje em dia eu consegui passar tudo dos meus trabalhos para o online. Eu uso agenda online, eu uso pasta online, eu uso aplicativo de acompanhamento de atividade, tudo online. Eu não tenho nada que eu uso no papel. Eu uso a minha agenda para anotar, tipo, pensamento, eu uso para anotar ideias, coisas desse tipo. E eu consegui transferir tudo para o online. Por exemplo, um aplicativo que é muito simples e ajuda muito para quem quer começar a se organizar é a própria agenda do Google. Eu tive muita resistência de usar, muita porque eu já tinha tido um probleminha com ela, mas é muito Eu prático, muito prático. Muito prático e você não fica refém, por exemplo, quem não tem um escritório ou quem não trabalha num lugar fixo, você não fica refém daquela informação do quadro. Eu gosto muito do quadro, gosto muito de colar e tocar nas coisas, mas, por exemplo, eu não consigo ficar muito num lugar. Agora eu estou trabalhando mais de casa, agora que eu digo antes da pandemia, tá? Eu estou trabalhando muito de casa, do meu escritório aqui da minha casa, mas e quando eu saio? E se eu esqueço? Onde que está escrito? Aonde que eu anotei? E aí, isso, eu falei, há um tempo eu já limei o quadro da minha vida por isso, só por conta disso. Para quem chegou agora, quem chegou no meio, esse projeto Fazer Acontecer é um projeto que foi criado para dar dicas e para capacitar pessoas que têm afinidades com produção e com marketing digital. Então, vai servir para músicos, cantores, atores, iluminadores, produtores, enfim, todo mundo que tem afinidade com produção e com marketing. Eu queria saber, para você, agora, atualmente, a gente está tendo muita visibilidade, né, com essa pandemia e essa possibilidade do virtual. Quem é a pessoa que faz e acontece? Uma pessoa para você indicar, essa pessoa hoje em dia está fazendo e acontecendo. Então, é meio difícil nesse momento falar uma pessoa só. Eu fiquei pensando Muita nisso, técnica, e é né? muito difícil você ficar pensar numa pessoa só, porque graças aos orixás eu conheço pessoas maravilhosas e eu vou focar tá, nas mulheres. Conheço muitas mulheres incríveis. E eu queria, na verdade, eu não queria falar de uma pessoa, eu queria falar de uma classe que tem se virado nos 30, que tiveram seus salários reduzidos e seus trabalhos dobrados, que são as professoras. A Luana Rodrigues está aqui, tem um monte de amigas professoras que estão compartilhando suas dilemas e suas dores nesse momento tão difícil e sem nenhum reconhecimento. E são mulheres de fato que fazem, acontecem, e são amigas, são primas, são parentes, são desconhecidas, são mulheres incríveis que fazem, acontecem e que estão aprendendo a se virar nesse contexto. A Luana Rodrigues, que está aqui, eu estou falando da Luana porque eu estou vendo ela falar, mas é uma das mulheres que está botando a cara. A Estela, da Estela também está colocando a cara na São internet, está maravilhosas, né? falando, tá aprendendo, tá se virando. Tá com a Então, mulheres que fazem acontecem. Luana, Ana Paula, minha prima, noite, né? Raquel, Vanessa, enfim, todas essas mulheres incríveis. Gente, obrigada. Ah, acabou.